A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Com essas palavras, o apóstolo Paulo, ele faz a sua saudação à igreja em Éfeso. Primeiro ele se apresenta, fala que é uma carta de Paulo, fala para quem é a carta, mas graça e paz. É com essa saudação que ele entra no assunto dessa carta, e assim nós começamos hoje o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Seja bem-vindo, esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Deus amado, obrigado por essa carta que circulou por tanto tempo, até que chegou em nossas mãos. Obrigado pelo dia de hoje, em que nós podemos explorar esse assunto, ter acesso a esse conteúdo e sermos todos nós tratados por Ti com essa carta. Trata os nossos corações, Senhor, nos corrige e nos mostra o que temos que aprender. E essa oração é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta aqui, antes da gente explorar um pouquinho mais do assunto, eu quero lhe contar algumas coisas, algumas discussões preliminares que é bom que você saiba que existem, mas que elas não têm impacto na interpretação do texto, elas não têm impacto na mensagem para nós. Primeiro, começa com Paulo. Paulo é aquele Paulo lá que nós juntos estudamos em Atos dos Apóstolos. Se você não sabe, aqui no canal tem o estudo completo do livro de Atos. Fique à vontade. E ele foi Saulo, Ele é Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, de perseguidor da igreja, a um homem perseguido por amor à igreja e ao evangelho. E esse Paulo, então, apóstolo de Cristo Jesus, ele é o autor dessa carta, e essa carta ele mandou para os irmãos de Éfeso, uma cidade antiga, uma cidade que foi uma das primeiras a receber o evangelho no mundo antigo, fica naquela região ali da atual Turquia, e aí alguma discussão existe se essa carta de fato foi de Paulo, ou de um discípulo seu, e se de fato foi para Éfeso, ou foi para um conjunto de igrejas. E aí nós teríamos preservado a cópia a Éfeso. Essa discussão para o texto ela não é relevante, e eu vou aqui seguir a linha da maioria da cristandade histórica e contemporânea, que diz que a carta é de Paulo, sim, aquele Paulo lá de Atos, e que é para os irmãos de Éfeso, sim. Vamos então estudar juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. O apostolado é um chamado especial para servir como um embaixador daquele que o chama. A palavra apóstolo, em grego, ela não é usada somente para os apóstolos de Cristo, mas para essas figuras que são enviadas em nome daquele que envia. E ele foi chamado pelo próprio Senhor. Nós vemos isso em Atos, Ele não é alguém chamado por pessoas, mas pelo próprio Deus. Ele escreve, então, aos santos e fiéis. A palavra santos, quer dizer pessoas que são separadas para um propósito, não quer dizer pessoas perfeitas. Santos são todos aqueles que se separam para uma vida com Deus. Isso não quer dizer uma vida monástica ou uma vida de profissão religiosa, mas uma vida que no dia a dia se consagra a Deus. Você pode ser um carpinteiro, uma dona de casa, ou uma médica e um engenheiro e serem santos, pessoas separadas para o Evangelho, que exercem suas vidas para honrar o Senhor. Santos e fiéis, significando que essas pessoas, é claro, as duas coisas andam juntas, mas pessoas que se mantêm fiéis ao seu chamado, fiéis à aliança com Cristo. Estão em Cristo Jesus e estão em Éfeso. Então, uma carta específica para uma comunidade. A vocês, graça e paz. Graça, favor, o presente, aquilo que é dado gratuitamente, Graça, gratuito são palavras com a mesma origem. Graça e paz. Paz que é tão importante. Paz não é só a ausência de conflitos externos, de guerras, mas todo um estado também de coração, em que algumas pessoas, mesmo em meio a conflitos exteriores, conseguem alcançar esse estado de estar em Deus e então estar em paz. E muitos, mesmo tendo paz exterior, nos seus corações estão extremamente atribulados. Então ele deseja graça e paz
da parte de Deus, nosso Pai. Nosso Pai aqui é importante a gente lembrar, o Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, nos é revelado que, contrariando o ditado popular, né, tem aquele ditado que fala, todo mundo é filho de Deus. Não é não. Os que são adotados se tornam filhos. Todo mundo é criatura de Deus, todos são amados por Deus. Mas só aqueles que recebem a adoção como filhos podem chamar Deus de nosso Pai. E como é que uma pessoa então recebe essa adoção? Crendo no Filho de Deus, Jesus Cristo. É assim que se torna então, a pessoa se torna cristão, se torna filho de Deus. Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. É importante que essa palavra aqui, Senhor, eu quero dar um destaque para ela, porque na língua portuguesa a gente tem essa palavra como significando, por exemplo, uma pessoa se dirige a um idoso e diz assim, o senhor já foi atendido, né? É um significado de uma palavra respeitosa. Mas no texto grego e também no texto hebraico existem palavras que têm um significado muito mais intenso e que também são traduzidas por Senhor. Por exemplo, na minha edição aqui da Bíblia que eu estou usando uma tradução NVI, que é a que eu considero a melhor em língua portuguesa, não é a NVI atualizada, é só a NVI mesmo, a tradução, mas aquela primeira NVI. Aqui, quando está escrito Senhor, está escrito toda a palavra em maiúsculas. E isso indica que lá no original está usando uma palavra que se refere a Senhor no sentido divino. Então, é uma outra palavra aqui. É importante você saber isso, e quando você lê na sua Bíblia, então, se a tua sua também seguir essa maneira de grafar, também eu sei que tem edições Almeida que seguem isso, se você vê Senhor em maiúsculo, é porque no idioma original tem uma palavra indicando o Senhor divino. Então, vamos agora ao verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui começa, no idioma original, que é o grego, uma longa frase que ela vai até o verso 14. Uma coisa que a gente, às vezes, perde, por não conhecer um pouquinho disso, é que lá no original, a gente não tem hoje os manuscritos originais, nós temos manuscritos antigos, cópias dos originais. Nos idiomas antigos, a gente não tinha essa separação que a gente tem hoje, espaços entre palavras, por exemplo, não tinha. Pontuação, ponto, vírgula, não tinha nada disso. Quem dirá numeração em versículos, numeração em capítulos, isso tudo é coisa que foi acrescentado depois para ajudar a gente. Então essa longa sessão aqui, quando o pessoal vai traduzir, eles passam um trabalho para pontuar isso aqui e separar isso em termos que a gente consiga entender melhor. Então vamos lá pegar essa frase aqui do verso 3. Bendito seja, fale-se bem de. Esses termos, bendito, abençoado, vem da mesma origem, falar bem, dizer coisas boas. Então, quando a gente fala que uma pessoa é abençoada por Deus, nós estamos dizendo que Deus falou algo de bom para essa pessoa ou a respeito dessa pessoa. E por que é tão significativo quando então é por Deus, né? Deus que abençoa, Deus que fala bem? Porque a palavra de Deus produz ação. Nós lemos isso na Bíblia, né? A palavra de Deus ela não volta para ele vazia, ela produz os seus efeitos. Ela é como uma marreta que despedaça a rocha. Então ela gera resultados. Por isso, quando eu falo bem de uma pessoa, o resultado é aquele ali, né? A camaradagem, a cristandade, a fraternidade. Mas quando Deus fala algo de bom a respeito de alguma pessoa, coisas acontecem. Por isso o significado de abençoado. Por isso que no português a gente separa, né, o abençoado do bendito. Mas aqui caberia, né? Abençoado seja Deus. Aí, mas quem vai abençoar Deus? Se você entende que a palavra quer dizer falar bem, aí fica claro. Mas a gente separa bendito e abençoado para no dia a dia ter mais clareza e a gente não ter problema de interpretação. Então, fale-se bem, digam-se coisas boas do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós temos um Senhor que é Cristo. E Cristo tem o seu Deus, que é o seu Pai. E aqui nós temos vocês me perdoam, que às vezes eu falo essas cacofonias, eu erro assim, né? Eu não vou editar não, eu gosto de tocar direto o vídeo. Então, aqui nós temos uma situação que é uma pequena revelação da Trindade. Por que eu digo pequena? Porque a Escritura vai abrangendo esse tema e ampliando, e em vários textos tem essa revelação.
Aqui nós temos o nosso Senhor, que é Cristo. E ele é filho de Deus. E Deus, o Criador, é a divindade do próprio Cristo. E na verdade os dois são um. Cristo falou isso, né? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então fale-se coisas boas desse que é o Criador e desse que é o Senhor do nosso Senhor, que é o próprio Deus. E que no final é a própria Trindade. Está entendendo aqui essa saudação bonita para lembrar os irmãos de Éfeso, para nos lembrar que nós temos um Senhor que é Jesus Cristo. Por que é tão importante falar disso? Porque existem pessoas que têm uma ideia, uma falha de raciocínio de achar que existe vida de fé sem considerar Jesus Cristo como nosso Senhor. Pessoas que consideram, tem religiões, por exemplo, que veem Jesus Cristo como um profeta. Ele foi apenas um profeta. Não, ele é nosso Senhor, ele é Filho de Deus. Isso é importantíssimo. Em épocas de salada religiosa, né, as pessoas vão como se fosse um buffet, e elas vão montando a sua religião. Então, o homem faz o seu Deus à sua imagem e semelhança. Constrói no seu coração um ídolo. Então é tão importante voltar aqui para a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso e ter essa clareza. Estamos falando do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. Ele que nos abençoou. Ó, viu que tinha primeiro o bendito e agora o abençoou, né? Então a gente usa essa expressão quando vem dele para nós como abençoar. Ele disse coisas boas a nosso respeito. Que tipo de coisas boas? Todas as coisas boas, que são coisas espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Vou lhe explicar. Havia aqui, nessa cultura, nesse tempo, um entendimento que a gente precisa trazer para nós, né, sobre regiões celestiais. Não é o céu físico, não é a gente olhar para a atmosfera e ver um avião passando e se perguntar de qual região celestial o autor está falando. Não, aqui é no sentido que a nossa mente não alcança. Aqui é no sentido paradisíaco da coisa, no sentido de onde está o próprio Senhor Deus. Em Cristo, nessas regiões, ele proferiu a nosso respeito todas as coisas boas. Isso é muito interessante, porque nós, às vezes, dentro da tribulação, especialmente da angústia e da dor, nós podemos perder a perspectiva de que todas as coisas boas já foram pensadas por Deus a nosso respeito e já foram ditas a nosso respeito. Então nós precisamos descobrir em Deus quais são aquelas que Ele tem para a gente. É como uma vez me ensinaram, eu achei interessante a visão, e vou repassar para você. Alguém me disse, não peça para Deus abençoar os seus planos. Na verdade, reconheça que Ele já abençoou, Ele já tem as melhores coisas para você e pergunte para Ele, Senhor, para onde eu vou? Quais são os teus planos que tu queres que eu viva? O que é aquilo de melhor que o Senhor já pensou a meu respeito e que eu preciso descobrir e viver? Eu achei a perspectiva interessante, baseado nesse trecho aqui, de a gente procurar saber em Deus aquilo que Ele já tem para nós. E como é que a gente descobre isso? Jejum, oração, leitura da palavra e os sacramentos. Não esqueça disso. É essencial você ser batizado. É essencial você participar da ceia do Senhor. Isso é essencial. A igreja tem esquecido disso. Tem focado em algumas coisas e perdido essas primícias tão fundamentais do batismo e da ceia. A gente pensando que o grande momento de crise, de transformação, é um evento especial, um retiro, uma caminhada, um encontro, o batismo. Esse é o grande evento. E se você já passou por ele, não importa se você lembra dele ou não, você já é iniciado à fé cristã. Agora desenvolva essa fé e participe da ceia. Então, por que Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da criação do mundo? Já volto aqui para explicar, vamos seguir. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele aqui está dizendo, o autor sagrado, Paulo, está dizendo que existe uma escolha prévia de Deus. Ele já determinou, ele escolheu, ele já apontou um rumo para todo ser humano, que é
sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E ele fez isso antes de formar o mundo. O mundo foi criado para a glória de Deus, não para a decadência. A decadência é opção nossa. Quando o ser humano se afasta de Deus e segue a vida de pecado, é opção desse ser humano. Mas ele foi criado para a glória de Deus. A vontade de Deus é que cada um se torne santo e irrepreensível. E é possível nós fazermos isso por mérito próprio? Não é. Mas por graça dele nós podemos. E aqui Paulo vai explicar para a gente daqui a pouquinho já como é que funciona esse processo. Eu vou chegar aí daqui a pouco com você. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amado é Jesus, tá? Então, ele nos predestinou em amor. A escolha de Deus é uma escolha amorosa. Ele quer que todos sejam salvos. Se você tem dúvida, leia lá em Ezequiel 33:11. Eu estou com um texto na cabeça porque há poucos dias eu respondi a uma pessoa aqui no canal sobre isso, né? E a gente aí, pessoas dizendo que Deus não quer que alguns se salvem, e inclusive disseram para essa pessoa que ela não deveria orar por alguém, e porque a pessoa estava no mau caminho. E eu falei, graças a Deus, que quem orava por mim não acreditou nisso, né? Continuou orando até que eu abrisse meu coração para o Espírito Santo e voltasse para os caminhos do Senhor. Então, em amor, ele nos predestinou sim. Ele nos escolheu sim. Para quê? Para sermos adotados. Porque como nós já nascemos em pecado e vivemos em pecado, nós somos lá criaturas sem a graça de Deus. Até que somos adotados. E como filhos. E como é que essa adoção? Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Veja que aqui você só vê coisa boa. Quando nós aqui estamos estudando com Paulo os primórdios do pensamento a respeito da salvação, porque ele está falando de coisas aqui que aconteceram antes do mundo ser criado. Deus já sabia que nós faríamos más escolhas e ele já, antes de criar o mundo, ele já traçou o plano para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa maldade. Então veja que nessa profundidade de texto aqui, nós só vemos o quê? Amor, bondade, o amado, só coisas boas. E eu quero enfatizar isso aqui para que você não acredite em qualquer teoria humana que seja, que diz que algum ser humano foi criado por Deus com o propósito de ser lançado no fogo da destruição. Não acredite nisso. Isso é um erro histórico, infelizmente, grande, alcança muita gente, infelizmente, mas creia na predestinação de todos para a salvação. E você deve fazer a sua escolha hoje, se você não fez ainda. E se você já está nessa caminhada conosco, eu digo conosco com toda a cristandade, hoje renove as suas forças nessa palavra para servir em amor, para levar essa palavra a outros que não conhecem ainda ou que precisam ser relembrados dela. E não deixe de orar por alguém que precisa voltar para o caminho. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que nos anos que eu andei afastado, orou por mim, para que eu pudesse hoje estar usufruindo do benefício da palavra de Deus e até mesmo compartilhando alguma coisa com você. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Gostou do vídeo aqui? Compartilha com alguém. Até lá!